Segundo a Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas na prática não é bem assim. Os fatos têm mostrado que quando o assunto é saúde, a insatisfação da população é grande. No Alerj Debate de hoje, vamos discutir crise, gestão, a complexidade do sistema de saúde pública no Brasil, apontar políticas possíveis de ações preventivas e de uma melhor integração entre o governo federal, estados e municípios para uma saúde pública mais eficaz. Participam do debate o deputado Milton Rangel, membro da Comissão de Saúde da Alerj, e Alexandre Raposo, especialista em saúde pública pela Universidade Estadual Paulista. Muito obrigado pela presença dos senhores. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é todo meu. Eu começo perguntando, entra governo, sai governo, e a saúde pública é o que a gente sabe o que é. O que está faltando para curar essa ferida aqui do nosso sistema de saúde? Ricardo, a gente vem vendo o estado do Rio de Janeiro sofrer um abandono de muitos e muitos e muitos anos. Eu só vou lembrar ao telespectador e a você como eram os hospitais federais no Rio de Janeiro. Os hospitais federais no Rio de Janeiro, nós tínhamos a referência do câncer, que é o INCA. Isso em que época, deputado? Isso há 10 anos atrás, Ricardo. Não tem muito tempo, há 8 anos atrás, 12 anos atrás, menos que uma geração. Nós tínhamos o INCA como referência no câncer. Nós tínhamos o Cardiologia de Laranjeiras como referência, eu estou falando de referências nacionais, só para o telespectador entender. Nós tínhamos o antigo HTO e posteriormente o INTO como referência na trauma-ortopedia. E os hospitais federais, nós tínhamos o Hospital de Bom Sucesso como uma referência na grande emergência. Nós tínhamos o Hospital do Andaraí como a referência no tratamento de queimados. Eu lembro ao telespectador que a coisa de, se não me falha a memória, 20 e poucos anos atrás, nós tivemos uma grande explosão na refinaria de Duque de Caxias, com muitos feridos e muitos mortos, feridos graves. Todos os feridos foram transferidos para o Hospital do Andaraí, tratados no Hospital do Andaraí. Eu tive a oportunidade de visitar alguns pacientes ali dentro daquele hospital, e o tratamento era de primeiro mundo, era de primeira qualidade, era uma referência nacional no tratamento de queimados do Hospital do Andaraí. Nós tínhamos um projeto do Hospital do Fundão, que é um hospital universitário, de transformar aquilo ali para 2.000 leitos, numa área hoje, por conta da linha vermelha, nevrálgica, que tudo passa ali, tudo chega ali, tudo sai dali. E nós tivemos a infeliz notícia, né, que tínhamos que demolir 50% daquele prédio construído e abandonado durante muito tempo, e hoje estamos vendo o mesmo abandono com os outros 50%. Então a saúde no Rio, na esfera federal, é trágica, porque hoje o INCA não é mais referência no tratamento do câncer, é mero assistência, é hospital de assistência de atendimento. O Andaraí, na referência de queimados, se transformou num hospital que convive diariamente com a infecção hospitalar. E o Bom Sucesso, hoje, é a emergência em contêiner, alugados a preços altíssimos, porque a obra da emergência não acaba. Então ele tem uma emergência reduzida, feita num espaço que não é um espaço decente para se tratar uma emergência onde era um hospital de referência. Ontem, nós estivemos discutindo num programa de rádio que eu tenho, Fala Rio, na Rádio AM 1180, sobre o problema que ontem sobre o problema do Hospital dos Servidores. O Hospital dos Servidores, as pilastras estão rachadas, você tem o centro de hematologia, o banco de sangue fechado porque o teto caiu. Tudo isso, segundo os diretores de hospitais, segundo a diretora do Sindprev, por conta exclusivamente da obra da perimetral, da derrubada da perimetral, segundo eles. Mas o que foi feito para segurar isso? O que foi? A obra da perimetral, a derrubada da perimetral, é um projeto que tem muitos anos. Nada foi feito para consertar e para reparar o que caiu, o que despencou. Então, o que nós vemos hoje é os hospitais estaduais e municipais tendo que segurar uma carga que há 10 anos atrás eles não tinham. O senhor acha, então, que isso é um impacto da política federal?
Eu tenho certeza disso, de que hoje o aumento de demanda por causa do crescimento da população e a baixa da qualidade do atendimento e a quantidade de pessoas que são atendidas nos hospitais federais terem diminuído, isso sobrecarregou por demais os hospitais públicos estaduais e municipais. Senhor Alexandre, o senhor que é especialista em saúde pública, na opinião do senhor, o que aconteceu que houve essa mudança de acordo com o relato do deputado? De fato, o deputado falou... Os hospitais eram de referências e hoje em dia estão nessa situação. O deputado, com muita propriedade, discursou sobre essa, vamos dizer, ausência do governo federal nas suas unidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que nós deixamos de ser capital e por isso sofremos aí com a baixa qualidade dos hospitais federais do estado do Rio de Janeiro, né? Vamos lembrar que o presidente Getúlio Vargas era atendido no Hospital dos Servidores. Tinha uma suíte lá especial. Uma suíte, né, presidencial. Vamos lembrar, e o prédio é belíssimo, com uma estrutura grande, como disse o deputado, mas que hoje sofre problemas seríssimos na sua estrutura, até de atendimento, né? Você vê, ele discorreu com muita propriedade sobre o Andaraí, sobre o INCA, né, que passa por uma crise... sem precedentes, principalmente para uma doença tão terrível quanto o câncer, né? Estamos vivendo o sucateamento. O sucateamento. Da e aí pública, é uma né? equação difícil de você chegar ao final dela, né? Porque sobrecarrega a rede estadual, sobrecarrega a rede municipal e você acaba tendo um colapso de todo o sistema, né? O que, infelizmente, nós vemos nos dias atuais. Agora, falar de saúde realmente é complexo, uma vez que saúde, ela começa com saúde preventiva, né? Com campanhas a nível federal, a prevenção, até chegar no atendimento hospitalar e que a gente vê, infelizmente, a população sofrendo ao longo do tempo por conta da complexidade e também, obviamente, por problemas de gestão que nós vemos em todos os níveis. Agora, como implementar políticas de prevenção se o atendimento básico é precário? Porque hoje em dia se chega no posto de saúde, que é o primeiro contato ali, e se você tem uma diabetes, você não controla essa diabetes, a coisa vai se agravando. Então, quer dizer, o primeiro contato, que é o posto de saúde ali, o atendimento básico, hoje a gente vive uma grande deficiência. Como trabalhar políticas de prevenção, deputado? O que a gente tem visto, né, é que como você está sobrecarregando as unidades que deveriam ser utilizadas só para os tratamentos específicos, as cirurgias, os traumas, os politraumatizados, todas essas questões deveriam ser tratadas pelos hospitais gerais, nos hospitais gerais. Hoje você vê o cara com febre sendo atendido no hospital geral. E o cara com diabetes, com uma crise de diabetes, sendo atendido no hospital geral. Isso por quê? Porque você tem demanda demais. Você tem demanda demais e não tem postos para atender. Então a partir do momento em que você não cria a UPA, que foi criada, a UPA 24 horas, por exemplo, foi uma ideia, um projeto que foi muito bem aceito pela população, mas quando ele foi concebido inicialmente, ele também tinha uma visão muito mais ampla do que ele tem hoje. Quer dizer, a UPA 24 horas, ele faria pequenos atendimentos não emergência, emergenciais, né? Não emergenciais de alta complexidade, né? De uma criança com convulsão, um garoto que levou um tombo e quebrou o braço, quebrou a perna, ele receberia o primeiro atendimento numa UPA. Você teria, então, para isso, ter que ter um pediatra. Você, para isso, teria que ter um ortopedista. E existia até algumas UPAs que previam ginecologia e dentista. Quer dizer, até esse tipo de tratamento, no projeto inicial, não para todas as UPAs, mas para algumas UPAs você previa isso. Hoje você não tem mais nenhuma dessas especialidades que eu acabei de falar. Raramente você tem qualquer uma dessas atendendo, um pediatra numa UPA. Então você transfere isso para o hospital geral. Você acaba transferindo a criança para um hospital geral. A criança que está com uma convulsão, com febre, para um hospital geral. Disputando vaga com um politraumatizado, com vítima de tiro, vítima de facada, vítima de qualquer outra coisa que precisaria realmente do atendimento no hospital. Por que a UPA não está conseguindo atender o objetivo inicial, na opinião de vocês?
Aí volta aquela velha história, né? Quando se sobrecarrega, a gente tem exemplos de UPAs que funcionam bem, né? O problema é justamente, vamos aqui fazer uma comparação com o problema da segurança, né? O problema da segurança quando existe e a sensação de falta de segurança, né? Então, assim, a população sofre há muito tempo. E isso vai avolumando ao ponto de você achar também que as UPAs, elas ainda, e na realidade, elas ainda não atingiram aquilo pela quais elas foram criadas, né? Justamente como disse o deputado, para diminuir essa demanda dos grandes hospitais e amenizar. Lembrando que a UPA, vamos dizer assim, foi um aperfeiçoamento de um projeto pioneiro no Brasil, que começou na cidade de Niterói, chamado Médico de Família, né? Que é aquele primeiro atendimento, que os médicos do posto de saúde vão aos idosos, vão aos hipertensos, aos diabéticos, né? Vão fazendo o acompanhamento para evitar que o estado deles se agravem ou que eles tenham algum problema de saúde e automaticamente sejam levados para os hospitais. Criou-se, então, as UPAs, né? Que fazem um socorro também aos postos de saúde. Como eu disse, assim, é uma equação realmente difícil, mas precisamos cobrar, obviamente, o papel do deputado, o papel do gestor público é aprimorar as ideias, né? A UPA foi criada, ela deve ser aprimorada, ela não pode deixar de ter os médicos para qual ela foi criada para que tenha, ela não pode deixar de ter, né? A UPA tem as suas divisões, tem a sala amarela, tem a sala vermelha, dependendo da complexidade, né? A UPA não foi feita para internação, né? Então, assim, eu acho que se houver um equilíbrio em que cada um cumpra bem o seu papel, os hospitais de referência terão seu espaço, as unidades básicas de saúde terão seu outro espaço, as UPAs, as clínicas da família. Quer dizer, eu acho que todas essas unidades, todas essas políticas devem ser tratadas com muito carinho para que não haja sobrecarga nem de um nem de outro, né? Para que não fique só sobre o governo federal, nem só sobre o estadual, sobre o municipal, mas que toda essa rede unida possa fazer, de fato, uma rede de amparo à população que necessita de cuidados médicos, né? Como deve ser essa integração, deputado, entre os poderes? Essa divisão ela já existe de uma maneira bastante clara. Quer dizer, saúde da família, o atendimento básico é feito pelas prefeituras, né? A média complexidade e até alta complexidade feito pelo Estado e as especialidades, as especializações e grande complexidade feito pelo governo federal e dividindo com grandes emergências. Coisa. O problema é que essa divisão ela tem hora que ela vai se misturando. Eu falei aqui o atendimento básico, mas quantos hospitais municipais a gente tem que ter espalhados aí pelos diversos municípios? Então, isso acaba se misturando, acaba se entrelaçando e acaba, quando uma gestão funciona muito bem, quando um município, não vou citar nenhum exemplo aqui, mas quando um município funciona bem, ele é sobrecarregado pelos aqueles municípios que estão em volta que não têm a sua saúde funcionando bem. Então, quando a gente fala dessa sobrecarga... Falta esse equilíbrio, né? Falta equilíbrio nessa situação. Quando eu estou falando dessa questão, só para você ter um exemplo, nós tivemos um caso de um paciente, de um funcionário das empresas da minha família, que infartou no trabalho, teve um infarto no miocárdio no trabalho e foi internado numa UPA. Ele ficou uma semana numa UPA internado, um cara infartado. A UPA não é para isso. A UPA não tem essa função, não tem essa né? função. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Você não sai daí porque a gente já volta, porque é rapidinho.